CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Nós estamos hoje estudando as obras da Dona Ivone. Estamos terminando o livro Devassando o Invisível. Eu só vou voltar uma página para pegar a ideia do início e hoje a gente termina esse livro, tá bom? Vê se o som, quem nos ouve de casa, vê se está chegando bem o som em casa, se tem algum, está chegando, né? Que às vezes reclamam e a gente então ajusta. E na semana que vem a gente continua com recordações da mediunidade. Vamos então à leitura do Evangelho. Você vai ler o Evangelho, Dilane? Então lê aí, já separei. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O item 48. Ação de graça pelos Espíritos. Ação de graça. Lê esse aqui. O item 50. Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sereis felizes quando os homens vos encherem de maldições, e vos perseguirem, e vos disserem falsamente toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Mateus 5, 6, 10, 11 e 12. Querido Jesus, pedimos a tua assistência, o teu amparo para o estudo desta tarde, permitindo ainda que evoquemos a nossa irmã Ivone para nos inspirar, nos ajudar na compreensão da sua experiência mediúnica, para o nosso fortalecimento como médiuns que somos. Então, que seja em nome dessa querida irmã, que seja em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai e do teu amor, Jesus, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos então na última parte do livro, que tem como título Os Grandes Segredos do Além. E ela começou com algumas perguntas do Livro dos Espíritos, para nos situar, como a 459, que os espíritos influenciam em nossas vidas, de maneira que frequentemente são eles que nos dirigem. Perguntou aqui na 464 se a gente podia distinguir o pensamento que era nosso e deles, do que nos era sugerido. Então eles falaram para a gente estudar o caso, para a gente saber se o pensamento nos foi sugerido ou não, se brotou da nossa mente ou se nos foi sugerido. Depois, na 468, perguntou se os espíritos renunciam às tentativas deles quando não encontram em nós maneira de se satisfazer. Ele disse que sim, mas fica à espreita esperando o momento. Ela começou o texto aqui e paramos um pouco mais adiante, mas eu vou voltar um pouquinho, 2 páginas, para a gente se situar nessas 3 estrelinhas aí. Quando termina uma ideia, ela coloca aí, né? Na página 199,
Vocês acharam? Então vamos lá. Dissemos, acharam aí? É logo no início, depois da primeira página, na segunda página. Dissemos em páginas anteriores. Página 199. 299 então, né? Não, 199. Então não são duas folhas. Aí, passo, vamos comer. Voltei um pouco, tá? Mas para a gente pegar a ideia e hoje a gente vai até o fim. Vamos lá. Dissemos, pode ler, Adilane. Não, ela está trazendo meu óculos, ele aí. Tá, então enquanto vem o óculos dela, eu vou lendo. Dissemos em páginas anteriores. Gasguei com a própria saliva. Bebe água. Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais em que a miséria moral e espiritual se acentua. Assim que terminar o parágrafo, a gente vai se situar no caso. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los, desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo. Certamente, deveres imperiosos, assumidos com a espiritualidade, constantemente o impelem aos locais em que a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão, talvez, séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. A Dona Ivone fez uma pergunta aos espíritos, vocês lembram? Que ela fez uma pergunta? E deixa eu ver qual foi a pergunta aqui. Desejávamos terminar este volume, eu vou voltar ali logo no início, não tem jeito para a gente se localizar. Eu sei na minha cabeça, mas eu quero que vocês leiam, e já é a terceira vez que a gente vai ver esse caso. Tal a importância dessa experiência da Dona Ivone para as nossas vidas, tá? É muito importante, isso acontece com todos nós. E dependendo, com muita frequência, pode acontecer conosco. Os desavisados acontece essa experiência. Desejávamos, vou voltar um pouquinho, terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos da doutrina foram lembrados. Então, conversa dela com amigos espíritas. Interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los. Mas o influxo vibratório revelador da presença do assistente espiritual fazia-se ausente, não movimentando o nosso lápis, nem a mão que o segurava, ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Das teses aventadas, uma nos parecia a mais sedutora. Então estavam conversando por diversos assuntos, ela queria a orientação dos amigos espirituais, mas nada aconteceu. E dentre esses assuntos, a mais sedutora que ela achou foi saber de nossos mentores espiritual a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem vivos. Por que certos espíritos desencarnados se supõem vivos? Quando, em verdade, muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana. E isso, às vezes, séculos depois de morto. Por que isso? E acrescentou um amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo. Aí ele dá um exemplo de um amigo. Quando, em verdade, muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana. Este, acrescentou um amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Como é que um espírito pode ficar preso 200 anos no fundo de um poço? Que ele foi atirado. Por que ele ainda se vê como vivo? Por que ele fica ali ainda preso? Aí um outro amigo levantou uma outra questão. Eu vou ler um pouco rápido porque a gente já falou e vocês vão lembrar agora.
vão lembrando com facilidade. Aquele há um século que fez a passagem do invisível. Aí é um outro que há 100 anos tinha morrido, mas continuava montando guarda nos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. O cara morreu há 100 anos e estava tomando conta do dinheiro dele, do ouro dele. Antigamente enterrava, escondia, né? Eu me lembro, eu fui na casa do meu avô, lá no interior do estado da Paraíba, e tem aquelas camas de colchão de capim, né? Estava lá, casa grande, aqueles casarões. A casa tinha 12 quartos, a casa do meu avô. Vocês imaginam, né? Como é que era grande. A cozinha dava aqui tudo. Aquelas casas grandes, antigas. Aí um dia lá foram tirar o colchão que estava muito velho. Aí rasgou o colchão, estava cheio de dinheiro no colchão. Só que o dinheiro era antigo, não servia para mais nada, né? Porque as notas antigas, então se escondia, se enterrava dinheiro, né? Faziam isso. E o camarada estava lá 100 anos tomando conta do dinheiro dele, né? Acolá, um outro, a se julgar súdito de El Rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada há 4 séculos. Há 4 séculos ele já tinha morrido e continuava se sentindo um súdito do rei, tomando conta ali, montando guarda daquele lugar. Como é que isso? Por que isso? Ela pergunta aos espíritos. E os espíritos, ela pega o papel, pega o lápis, e os espíritos não respondem. E ela, como ela disse aqui, ela aprendeu a não insistir na pergunta, quando eles não respondem. Por quê? Isso serve de exemplo para você e para todos nós, porque você pode ser enganado e iludido pelo próprio animismo, você achar, a sua mente produzir aquela resposta, ou até mesmo um outro espírito se fazendo passar por aquele e você ser enganada. Então ela parou. E a resposta veio 10 dias depois. Ela deixou quieto. 10 dias depois. E essa resposta veio de maneira diferente, não pelo lápis ela escrevendo. O doutor Bezerra, que é acostumado ao que a gente leu aqui nesse parágrafo, vem pegá-la, né, através do sono. Ela, como era um médium lúcido em estado cataléptico, o corpo entra no estado cataléptico e ele leva a Dona Ivone para uma experiência de um determinado lugar, que ela vai relatar aqui. Ela não sabe se é na Terra mesmo ou se é no astral, aqui fora da Terra, mas ela vai dizer que na Terra deve ter lugares como esse. É uma boate que médios invigilantes ou pessoas invigilantes durante o sono pode ir para lá. E ela foi levada pelo doutor Bezerra. Lembraram agora da história? Então eu vou ler. Qualquer coisa vocês não entendi, aí a gente para aqui. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente, olha o que ela está dizendo, se esses antros, chamou de antro, do invisível, visitados por nós, com os nossos instrutores, são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito, Supomos, ela supõe, entretanto, que embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados, que os formam com os propósitos, com os próprios atos e criações mentais, visto que o seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. O local que ela visitou era um local grosseiro, repugnante e vil. E ela não sabia se estava no espaço propriamente dito ou na Terra, como nós dissemos. Mas ela sabe que existem alguns aqui na Terra mesmo, que a gente cria com o nosso pensamento. Então logo retomamos a lucidez que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna muito sórdido, aspecto
de muito sórdido aspecto. Assim que ela saiu do corpo, ela viu num lugar desse, numa taverna. O que é uma taverna? Um bar imundo, tresandando a álcool e fumo. Aqui tem muitos lugares assim, né? Algumas boates assim, né? Fedendo, o povo lá bebendo, fumando, vai ficar como? Onde indivíduos desencarnados, de ínfima educação e escassa moral, ó a palavra que ela dita aqui, aqui no segundo parágrafo da página 200. Ó a palavra que ela usa, uma palavra pesada. Vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinam com as baixas camadas da sociedade e do mundo invisível. A gente viu bem há pouco tempo aí, um representante do Brasil como presidente, com seus asseclas, chamando de artes, de arte, situações libidinosas, horrorosas, e rindo e aplaudindo aquilo. Quando esse pessoal sai do corpo, eles vão para onde? Vocês estão lembrando, né? Não vou entrar aqui em detalhe, senão cai a plataforma. Vocês estão lembrando, né? Pois é. Saiu do corpo, vai procurar o quê? Vai procurar Jesus? Vai procurar esses troços, esses lugares. E muitas vezes esses personagens, ou algum desses personagens, visivelmente embriagado, né? Para onde vão esses espíritos quando saem do corpo? Independente do posto que ocupa, da posição social, morreu, ele não tem mais valor nenhum, vai em busca daquilo que gosta, né? Ébrios e desordeiros se aglomeravam para a conversação mais de ignóbil teor. Ébrios, o que é uma pessoa ébrio? Bêbadas, ébrios, bêbados. E qual é o assunto de bêbado? Não é de Jesus que falam também, não é do Evangelho, não é? Pois é. Então ela viu nesse lugar essas entidades desencarnadas. Se ela foi lá visitar, ela foi em trabalho, levada pelo Dr. Bezerra, a gente vai ver aqui. Outros também vão, para se locupletarem naquele antro, encarnado, não é? Se ela foi, outro pode ir. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, não foi o Dr. Bezerra, um guardião da espiritualidade, visto que se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie, não será lícito um médium penetrar ambiente dessa espécie, a não ser visando a serviço de legítima caridade. Menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono natural ou transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais, igualmente para fins caritativos e instrutivos. O que ela está dizendo? Um lugar desse não é admissível para um médium. Estou sendo encarnado. O Guilherme é médium, trabalhador da casa, não é admissível o Guilherme ir para um lugar desse. Eu não vou nem citar o nome aqui de alguns lugares que você já conhece, aqui pertinho mesmo tem, né? Que envolve droga, bebida, sexo. A gente vê pessoas nuas aqui na rua, nuas, de manhã, 7 horas da manhã, a gente vem para cá, tá aí, largados, drogados, jovens, é uma pena. Então, se vocês me vissem ali, saindo doidão de lá, se não não era o Newton, então se não é um lugar para eu ir, para nós médios irmos, frequentarmos, imagine nós médios desdobrados do corpo físico, ainda mais sozinho, a não ser que vá em trabalho, como é o caso dela, que ela foi em trabalho a gente vai em lugares difíceis, e às vezes a gente até sonha, pô, que sonho esquisito, lugar pesado,
estranho. Então, o trabalhador da desobsessão, principalmente, sempre vai a esses lugares. Nós sempre vamos, durante a madrugada. Hoje é dia. Amanhã a gente materializa aqui o que a gente faz de madrugada. Aí continua ela. Estão entendendo aí? Estão se situando? Está se situando, Guilherme? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem que ter cuidado. Aí ele continua aqui. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas a de um dos seus assistentes, cujo nome ignoramos. Embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre, o doutor Bezerra não estava ali, mas estava de longe, vigiando, sabendo o que ela ia fazer, para a instrução a ser tentada. Era uma instrução, ela foi instrução em aprendizado, e está passando para a gente o que ela viu. Para quê? Para que a gente possa, a velha recomendação, vigiai e orai. Hoje uma pessoa fez uma pergunta na aula anterior aqui, o que eu devo fazer para bababá? A resposta foi, vigiai e orai. Jesus respondeu a tudo. Lembra do Asclépios, lá no livro, nas obras de André Luiz? Eles faziam uma pergunta, ele desenrolava um pergaminho, respondia com o Evangelho. O Evangelho tem todas as respostas. Então ela está dizendo para a gente estar vigilante, em oração, para não cair numa armadilha dessa, que ela vai narrar aqui. Vamos lá. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como seu mestre Bezerra de Menezes, ao vê-lo, sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da terra. Então esse espírito tinha sido médico, cirurgião, quando estava encarnado. Revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto aos cirurgiões e enfermeiros militantes naquelas instituições. Lembra que estou falando rápido porque nós falamos bem. Ele era médico, foi médico na Terra, se juntou à falange do Dr. Bezerra de Menezes e, como espírito, ele tinha a tarefa de ajudar médicos e enfermeiros nos hospitais, os trabalhadores da saúde, e velar sobre a cabeceira daqueles que tinham sido operados, cirurgiados. Agora, nós falamos semana passada, vocês imaginem se o médico sempre fizesse uma prece antes de atender os seus doentes, né? Faria milagres. Mas se o médico nem sempre faz a prece antes de atender, nós podemos fazer a nossa, por ele e por nós. A gente normalmente, né, não deveria se fazer a prevenção. Normalmente a gente vai ao médico quando está pegando, principalmente o homem, né? O negócio está ruim, aí ele vai. Tá esquisito aqui pro meu lado. Aí ele vai. Então o que ele deve fazer? Senhor, me ajude, inspire o médico que vai me atender, o envolva. Quando chegar lá na sala e entrar o médico, bom dia, boa tarde, né? Se ele olhar para a sua cara, se for daqueles que olham e te cumprimentam, né? Que às vezes, bom dia, o que você tem? Né? Se ele faz a prece, ele não te trata dessa forma. Uma vez o médico me atendeu assim, passou uma opção de exame, eu fui embora. Né? Não foi orgulho, eu fui embora, não quis ser atendido por ele, outro médico. Não olhou nem para mim, estava escrevendo, continuou, arrancou o papel, me deu, entregou, tirou de um bloco, me deu, mandou eu fazer uns exames. Se ele tivesse rezado, ele não faria aquilo. Mas eu deveria ter rezado, eu também não rezei por ele antes de chegar, né? Eu vivi na época, tem muito tempo isso, muitos anos. A gente envolve o médico, que ele possa me ajudar, que ele seja inspirado pelo seu guia, porque sempre tem médico com ele. Lembra que a gente falou isso semana passada aqui? Então vamos lá. É notável que, penetrando no antro acima referido, vocês sabem o que é um antro, né? Antro
Antro é um lugar de baixa... Um lugar pesado, de baixo... de lugar de baixaria. Você vai, por exemplo, numa zona de prostituição. Aquilo é um antro. Um antro. O que tem ali. Você vai num lugar aqui que tem aqui do lado. Aquilo é um antro. Você vai num boteco ali que está todo mundo bebendo, gritando, rindo, sambando, música alta. Aquilo é um antro. Eu fui numa vilazinha daquela ali onde vocês moram. Não tem umas vilas assim? Um monte de casa ali. Uma vila pequenininha. Entra no máximo um carro. Dá para entrar um carro. É a rua e tem várias vilas. Numa vila daquela tem 20 famílias morando. Aí tinha uma festa aqui, do lado, distância de 3 metros. Um com som alto, escutando um forró, dançando, e outro com um pagode. Aqui uma churrasqueira, negócio de cerveja para. Eu fui lá para levar o pão, viu? Fui levar o pão daqui. Não fui para a festa, não. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Deixei o pão na casa de uma pessoa para ela distribuir lá para as pessoas. Eu falei, vem, como é que você aguenta isso? Um funk, um pagode, um forró e um sertanejo adiante. Pois é. Aí você não, e a gente não pode falar nada. Mesmo trancado dentro de casa, o som. Aquilo é um antro. Aquilo é um antro. Ninguém respeita ninguém. Ninguém ali tem educação. E o outro está com medo de chegar e pedir, abaixa o som, está com medo de morrer. Você vai num lugar desse, pô, baixa o som, vamos parar com isso aí. Isso é um antro. Isso é um antro, um covil. Covil é um lugar de lobos, né? Um covil, um antro. Lugar sujo, de baixa vibração. Pessoas baixas, deseducadas, como ela colocou ali, espíritos deseducados, vagabundos. Se você for ver esse lugar, são vagabundos que estão ali. Não trabalham, mas conseguem um dinheiro para beber e atormentar a vida dos outros. Porque aquilo ali é para atormentar a vida de quem não está ali. E detalhe, no último volume, tá? 30 segundos que eu levei ali para deixar o pão descarregar, eu nunca descarreguei o carro tão rápido, eu já saí dali zureta. Imagine isso no mundo espiritual. É a mesma coisa. Já sabe o que é antro? Muito bem. Aí ele continua aqui. As entidades desencarnadas, vamos para outro parágrafo. Desencarnadas, em entrevista na dita taverna, olha o que esses espíritos faziam lá. As entidades desencarnadas bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Quer dizer, palavra de baixo calão é palavrão. Nosso guardião invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certos da sua presença, pela segurança que sentimos e pelas intuições com que se fazia entender, as quais ouvíamos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. Olha a explicação que ele vai dar. Entendeu o que os espíritos estão fazendo? Igual encarnado, comendo, bebendo, dormindo, xingando, brigando, jogando. Vocês já viram lugares assim? A estes, a explicação que o guia vai dar, a estes e seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro. Foi aqui no Rio de Janeiro, hein? Cuidado com o Rio, hein, onde vão, hein? Percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Entendeu o que eu acabei de ler? Todo mundo entendeu? Vocês entenderam? Então o que foi que eu falei? Já que entendeu. O que foi que eu falei? Você que fez assim com a cabeça. O que foi que eu falei que acabei de ler, Guilherme? Tá vendo? E por que falou que entendeu? Fez com a cabeça. Vai queimar no mármore do inferno, se mentir. Vamos lá. Ó, que coisa aqui. Isso é para chamar a atenção de vocês. Para chamar a atenção. Vamos lá. Vou ler devagarinho
para vocês entenderem. Ó, a estes, quer dizer, a esses espíritos vagabundos, ociosos, estão bebendo, comendo, não quer saber de nada. Deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. A causa são eles. Tais como? De família. Tais como atropelamentos, quedas, braços e pernas partidas, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos, etc, 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 etc. Então, por trás de tudo isso, sempre estão esses espíritos. Grande porcentagem estão dentro. Causa isso. Isso tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. É que você, invigilante, deixou que ele se imiscuísse, você cai e quebra a perna. Você pisa no bueiro, quebra a perna. Cai e quebra o braço. Quantas vezes a gente vê assim? Eu senti como se tivesse me empurrado. E a pessoa está com gesso, porque quebrou o braço, não é? E empurraram mesmo. Você já não ouviu a pessoa falar isso? Eles provocam esses acidentes. Briga. Eu começo ali, eu olho aqui para o Guilherme já me enxerga de uma maneira totalmente diferente que eu sou. Eu já estou com raiva do Guilherme também. Quando eu olho para o Guilherme, eu já enxergo o Guilherme um monstro. Eu vou para cima do Guilherme com tudo, ele vem para cima de mim com tudo. São eles que estão provocando, botando imagens. Eu falo A, o Guilherme entende B. O Guilherme fala B, eu entendo C. Eu tive uma experiência vivenciada. Meu carro não estava pegando para trabalhar. Aí eu fui dar uma reta, deixei ele na ladeirinha. Aí eu fui subindo na ladeirinha, eu queria parar de acelerar, eu pego bati. Não acredita? Eu queria parar de acelerar, o meu carro não largou o acelerador, bati. Mas eu posso afirmar para vocês que dentro do centro espírita isso não acontece. Se a gente não tiver vigilante, a gente pode ser, aqui dentro, ser acionado de espírito lá fora. Lá fora, eles te manipulam aqui dentro. Tá? Agora aqui não. Aqui a gente está em trabalho sempre, em oração sempre, em estudo sempre. Aqui não tem espírito para provocar isso, não. Coitado da gente. Mas lá de Aqui só entra quem eles deixam entrar. Entra para assistir. Se entrou agora 200 espíritos, eles deixaram entrar, estão quietinhos, ouvindo, estudando. Eles não podem tumultuar. Não vão tumultuar. E eles sabem, quem vem para tumultuar, ele não deixa entrar. Ele não deixa entrar. Agora, se você estiver aqui e estiver desatento, ele lá fora, você está obsediado. Ele manipula a tua cabeça aqui dentro. vigilante, aí nós estamos lá, com o pensamento vibrando lá. Senão a gente não teria segurança na casa espírita. Amanhã a gente tem trabalho mediúnico atendendo esses espíritos. Então não vem para cá. Não tenho segurança. Entendeu? Porque senão a gente começa a achar que a casa espírita está cheia de obsessor. Pode estar sim, se a casa não tiver no trabalho do bem, né? Com Jesus, com o Evangelho, com o livro dos Espíritos. Aí você vai entrar numa casa espírita obsediado. Não tem guia, não tem nada, cada um por si, o diretor faz o que quer, cada um faz o que quer, o diretor não estuda, não exige estudo de ninguém, não exige oração. Bagunça, quem que vai aguentar um lugar desse? A própria Dona Ivone era impedida pelos seus guias de ir em determinadas casas espíritas, simplesmente porque a casa não tinha disciplina. Por enquanto ela está aqui. A hora que não tiver, ela cai fora. O altivo também sai. Aí a gente fica entregue. Em vez de ser o altivo panfiro, vai ser o altivo vampiro que vem para cá. Ele já até colocou nome, tá vendo?
Um altivo vampiro. Que algumas colegas brincavam com ele, que ele tomava transfusão no final. Seu nome agora vai ser altivo vampiro. Ele tomava transfusão, tomou algumas, ficava branquinho, feito mármore. Uma vez nós fomos lá, acompanhamos ele, foi tomar transfusão sanguínea. Estava branco dessa cor dessa camisa aí, por causa do câncer. Né? Depois ele ficava vermelhinho, coradinho, quando tomava altivo vampiro. Vai ter, em vez de ser o altivo panfiro, vai vir um outro se fazendo com a cara do altivo, mas não é o altivo. Porque o que ele vai fazer aqui se não tem trabalho? Se não tem estudo, se não tem seriedade, se não tem disciplina, se não tem ordem, se é um lugar de confusão, de briga, o que ele vai fazer aqui? Ele cai fora, ele vai embora. O que esses guias vão fazer nessas casas fechadas? Vai ficar tomando conta de teia de aranha? Deve estar tudo cheio de teia de aranha. Você já acha que o doutor Bezerra, ela está falando do doutor Bezerra, vai estar num lugar assim? Vai lamentar, mas não vai. Mas não vai. Por que nós temos certeza da presença deles aqui? Porque a gente está trabalhando, porque a gente está estudando, porque a gente quer o melhor, a gente está se esforçando. Estamos estudando aqui a experiência da Dona Ivone. Dona Ivone, me ajuda, me inspira. A gente não pediu? Por que ela não faria? Só se ela tivesse ocupada em outra situação. Mas o que ela faria? Enviaria alguém da falange dela, amiga dela, para fazer isso. Como fez o doutor Bezerra, não podia acompanhar a Dona Ivone, enviou um médico da confiança dele. E ele estava sabendo de tudo. Não foi isso que a gente acabou de ler? Porque o trabalho era sério. E o estudo aqui é sério. Por isso a gente tem que manter a disciplina da casa. O estudo, a disciplina, a ordem. Não pode abrir mão disso. O quartel é quartel porque tem disciplina, tem hierarquia. Aqui a gente não tem hierarquia, mas a gente tem que ter disciplina. A igreja se mantém hoje por causa da disciplina. Extremamente disciplinado. E a hierarquia. Aqui a hierarquia é moral. A gente sabe que entre os espíritos existe uma hierarquia moral. Não é eu mando e quero ser obedecido. A hierarquia é moral. A elevação é moral. E o subordinado é irresistível a essa moralidade, a essa disciplina. E a gente tem que acompanhar. A gente precisa acompanhar com as nossas atitudes. Então vamos lá, vamos continuar. Aí ele continua, olha só, esses acidentes. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes, de passarem pela vida invisível. Eles eram assim antes de morrer. Não tem um monte de gente assim por aí? É o que constantemente inspiram, sugerem, incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. Essa palavra é boa, sedução. A gente é seduzido. Antes de ter uma obsessão, existe a sedução. Então, homens desatentos são seduzidos por esse. Deu margem, abriu brecha, vai apanhar. Vai apanhar. E nós espíritas, nós médios, nós que estamos aqui, por exemplo, estudando abertamente, está aberta ao público, nós somos visados. Muito mais visados do que os outros. Aí você, se bobear, se vacilar, vai sofrer as consequências. A gente tem que estar atento. A infelicidade alheia, olha só, a infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Entendeu? Sabe o que é alheio? Alheio é do outro. É do outro. A infelicidade do outro, a dor do outro, é o que faz a felicidade deles. Provocam 1000 distúrbios na sociedade e nos lares
pois se divertem com a prática de malefícios. Se divertem com a prática de malefícios. Aí o Itamar começa a discutir com a Malu. Todo dia tem uma briga, uma confusão. Não se reza em casa. Eles chegam lá. Lembra do tempo de garoto? Né? Botava a mão assim, ó. Né? Aí começava a briga, né? Já sabe o que fazia, não lembra? Chegava um por trás, dava um empurrão, né? Aí o outro, não me encosta não. Aí, não era assim? Quem pisar aqui, aí dava logo, aí um empurrava, o que estava de trás dava um empurrão e você pisava, pronto, aí ó, embolava. As mulheres não lembram disso, mas nós lembramos, né? Quando começava uma arengação entre um e o outro, aí a turminha, a patota toda se reunia e atiçava mesmo para brigar, né? Não é isso? É assim que eles fazem. Aí Tamar, é isso, olha o que ela falou. Aí ela falou assim, meu amor. Aí já falou outra palavra, olha do que ela te chamou. Aí o Itamar já fica, o quê? Aí acabou. É assim que eles fazem, é assim que eles agem. E morre de rir. E se nessa briga um matar o outro, estão morrendo de rir, já estão mortos mesmo. Ele, mais um que vem para cá. Estão do lado, agindo com o pensamento. É. Por isso que ela colocou lá, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que nos dirigem. Entenderam? Então vamos lá. Onde é que nós estamos? Então no finalzinho. Não entendem, é aqui, né? Uhum. Não entendem a sublime significação dos vocábulos. Eles não entendem o que é o amor, caridade, piedade, fraternidade, honestidade. Honestidade. Não entendem mesmo. Não creem em Deus, nem tem religião. Morreu, não crê em Deus, não tem religião. Odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Não adianta chegar com a rosa para eles para dar, não. É igual você dar uma rosa para um lobo enfurecido, ele vai pegar. Não toca. Odeiam isso. E mais, continua aqui. Odeiam os homens e os seguem sorrateiramente e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos nem pressentidos. Então, opa, ninguém está me vendo, não estou sendo pressentido, eu vou pegar esse cara, porque eu tenho prazer nisso, eu vou sugar a energia dele, eu vou provocar uma situação difícil. É assim que acontece. E a perseguição mental que lhes movem aos homens é inveterada e implacável. Uma coisa inveterada e implacável. Não desiste. Perseguição mental. Quando vocês tiverem um pensamento fixo, tenham certeza, é influência externa. Pensamento fixo é obsessão, pensamento. Vai embora, vem um pensamento. Você às vezes vem um pensamento. Isso é sinal que está sendo assediado. É o assédio. É o assédio. E nós somos muito assediados. Começou a vir um pensamento ruim. Opa! Se vinha a segunda vez, não era nem para vir. Se vem é porque encontra na gente ainda, pode encontrar repercussão na gente. Vê, meu Deus, me ajuda, me livra disso. Pode pegar com a mão assim, ó. Pegar o pensamento, imaginar que você está pegando o pensamento, ver uma vala, um esgoto, um bueiro e faz, vai embora. Não precisa fazer isso, mas a gente está dizendo, nós que estamos ainda bem materializados, façam para vocês verem se o pensamento ruim não vai embora. Pega e faz assim, ó, joga para ela lá. Mas joguei um bom pensamento, não foi ruim não, viu? Perseguem com o pensamento. Mas
afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens pela sociedade, que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. Nunca ninguém ligou para eles quando eles estavam doentes, com miséria, com fome, com falta de instrução, com orfandade, desemprego, delinquência, desespero e mil uma natureza. Ele morreu revoltado, continua revoltado no mundo espiritual. Aí o que faz a casa espírita? A casa espírita só, séria. Sabendo disso, a gente tem a obra social. Aí você tem um colchão que tá bom, mas que para você não serve mais, mas para ela serve. Você compra a sua comida, o feijão e arroz não falta, a gente come bem, graças a Deus. Pô, dá para eu comprar um pouquinho mais de arroz e eu levar lá para quem não tem? Aí a gente proporciona, e é um estado de felicidade para a gente quando essas mães vêm aqui, comem e se sentem satisfeitas. A gente dá a orientação doutrinária a elas, dá a comida e divide o pouco que a gente tem. É um fogão aqui, é uma geladeira, é uma televisão, elas pedem tudo. E a gente está precisando, quem está nos ouvindo em casa, não quer a televisão, traz que a gente tem destino. Chegou uma senhora aqui agora, olha, eu estou com um colchonete em casa, um colchão de solteiro em casa, mas eu não posso trazer. Eu falei, eu vou lá buscar. Ela, amanhã eu não posso, eu não estarei em casa. Eu falei, eu vou no domingo pegar. Eu vou pegar lá e já vou levar, que eu já sei quem quer. Já me pediu aqui. Então, tem colchão, não quer mais? Não dá para, na hora que o caminhão for levar, trazer o novo, não dá para o caminhão não. Traz aqui para o SEAP. Trocou de geladeira? Traz para cá. Trocou de fogão? Traz para cá. Tem alguém que quer? Ah, fui para um lugar agora que é gás de rua, meu bujão está sobrando. Traz para cá. Toda hora estão pedindo bujão de gás aqui e a gente já comprou uma porção aí. Aí a gente faz isso, para que essa alma, quando desencarnar, ela, alguém me ajudou. O SEAP me ajudou. Poxa, ali eles falaram em nome de Jesus, em nome da caridade, em nome do amor. Estão vendo a importância da obra social, do trabalho? Então vamos lá. Dei essa aula 3 vezes em seguida, hein? Parece que eu estou falando agora, primeira vez, né? Então vamos lá. É porque a gente precisa. Orfandade, desemprego, delinquência, desespero de uma em mil naturezas. E muitos destes foram com efeito delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. Então por que Deus permite que isso aconteça? Porque nós cultivamos isso. Porque nós fomos indiferentes à dor alheia. Nós criamos isso. É você criar um monstrinho e depois reclamar que o bicho é feio. Você não educa o seu filho, depois quer reclamar que ele bate em você. Cria um monstrinho, vai ter um monstrão depois. Aí eles vêm aqui, está doente, tem um médico que atende, não tem dinheiro para comprar o remédio, a gente dá o remédio, a gente compra, a gente se vira, a gente pede aqui, pede ali. Esse é o nosso dever. Olha o que a casa espírita está fazendo conosco e com eles. E quantas vezes nós fomos indiferentes a eles em outras vidas? E agora que caiu a ficha, a gente começa a ser útil. Na verdade, é um dever nosso fazer isso. Um dever. Reclama-se da prostituição. A praia agora está cheia de prostituta. Quando der 7 horas da noite ali, né? De ponta a ponta, homens e mulheres ali se prostituem. O que a sociedade faz por eles? Julga. Julga? A maioria. Ou usa. Muitos homens, bonitinhos, sai de casa. Ou muitas mulheres, deixa lá sua família ali e vai usar o outro. Paga e usa. Amanhã, eles desencarnam. Foram usados, sempre foram vistos, né, diferentes, agora invisíveis. Eles vão fazer o quê? O homem que vai ali bonitinho, arrumadinho, perfumado, ou a mulher, vai de noite, escondido.
De dia, não tem coragem de pegar, dar o braço e sair. Não é? Tem coragem de fazer isso? Não, porque tem vergonha. Mas sabe que indo à noite, sabe que está errado, mas tem vergonha. Mas quando morrer? E quando o outro morrer? Ah, Guilherme, você estava com vergonha de mim, né? Agora eu vou para a tua casa, vou conhecer sua família. Aí o Guilherme fica desesperado. Mas quem criou o monstrinho? O Guilherme. Aí Deus permite para o Guilherme aprender. Porque o outro, na verdade, precisa de ajuda. Precisava. Continua precisando. Mas ele está revoltado, não é o momento. Ele vai ter que amadurecer. Ou ele vê o teu exemplo. Então a gente tem perseguidores de outras vidas no teu pé. E você está mudando agora. Ele precisa do teu exemplo. Você tem que mostrar que mudou. Isso vai levar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você ficou 50 anos fazendo besteira da outra vez. Você quer que um dia bota o nome ali na caixinha e tudo fique bom? Não é assim. A gente não muda de uma hora para outra. A gente não se convence de uma hora para outra. Como é que você quer que o outro convença? Ah, porque está doendo. Ah, agora está doendo em você. E o que você fez doer nele? Vocês estão vendo? Aí a casa espírita nos dá essa oportunidade da gente se redimir dos nossos erros. Fé inteligente, né? Doutrina espírita é para quem gosta de pensar. É para quem é inteligente. É inteligente, quer pensar, vem para cá. Não quer, vai para outro lugar. Aí vão dizer o que? Levanta, senta, deita, vai, vem. Você fica igual um fantoche na mão do outro. Não é, Xuxinha? Não é mesmo, Xuxinha? Eu estou certo? Eu estou certo? Então vamos lá. Tá vendo? Vocês não vão deixar acabar a aula hoje, o livro hoje. De novo, hein? De novo. Culpa de vocês que falam muito. Cadê? Inquietos, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Foi aqui que a gente parou a aula passada. Aí ela perguntou então a dona Ivone ao mentor: mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob as suas influências? Entenderam a pergunta que a dona Ivone fez? Ela perguntou assim: não tem uma lei que impeça isso, eles agirem sobre as pessoas e as pessoas nem sabem que estão perseguidos por isso? Não é uma crueldade? Esse cara perguntou. Vou fazer a pergunta de novo, presta atenção. Mas, pergunta a dona Ivone ao instrutor que está com ela, como poderão persistir em tal procedimento, esses desencarnados, contra os homens? Como eles podem fazer isso com os homens? Como é que eles podem persistir nesse procedimento de querer quebrar a perna do outro, de querer atrapalhar o outro, de estar atrapalhando a nossa vida aqui? Não existirá no além, quer dizer, no além-túmulo, no mundo espiritual, uma lei que os impeça dessas monstruosidades, de fazer isso com os homens? Ainda mais contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sobre essa influência. Porque muita gente não sabe que está sob a influência. Entenderam a pergunta agora? Aí responde o instrutor: minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão. Ó. Monstruosidade será a sociedade deixar um órfão, ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono das ruas. A nossa sociedade liga para isso? E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estão vendo aqui. Isso me fez lembrar agora dessa moça que vem aqui com aquelas duas crianças. Aquelas duas crianças que vêm com aquela moça aqui, que todos sabem, eu não vou citar o nome aqui, corta meu coração. Mas nós tivemos que ser um pouco duro com ela.
pela disciplina, pelo que ela vinha fazendo de errado. Mas é o nosso dever ajudar aquelas crianças. Nós até tentamos, a professora vinha aqui dar aula particular para eles, para aprender a ler, as duas crianças, que nunca foram para a escola. Mas a mãe não deixou, a mãe saía. Ela veio uma vez, deu a aula, veio duas vezes, ensinou cor, a professora estava toda feliz. Veio a terceira, ela não veio, na quarta ela não veio, na quinta aula a professora veio, ela veio, na sexta aula ela não veio, na sétima, a professora desistiu. O que a gente faz? Dá comida. Ela é mãe, dá comida. Estava na rua, não tinha para onde ir, a gente ajudou, vai alugar a casa. Agora pega o seu dinheiro agora e paga o aluguel. Não pagou, foi expulsa, veio chorando, foi para a rua. O que a casa fez? Deu um dinheiro de um outro aluguel. Vê se não faz mais bobagem, chega de fazer besteira. Pagamos o primeiro aluguel, o segundo ela não pagou, nós pagamos. O terceiro, o dono do imóvel queria que ela saísse de lá, expulsou, foi para a rua. Vimos um outro lugar, e os 3 lugares usando o nome da instituição. Alugou, porque usou o nome daqui. Pagamos o primeiro, está lá ainda, não sei o que aconteceu. Mas a gente fica com dó, mas a gente está fazendo o que pode. Amanhã ela não pode dizer que não foi ajudada. E a ajuda que ela precisa foge à nossa competência. Ela precisa de um tratamento, de uma internação. Ela precisa de um socorro específico. Nós não temos como fazer isso. Tentamos encaminhar. Fomos lá como é que chama ali? No CRAS, demos o nome, o endereço, a situação, expliquei tudo, blá, blá, blá. Ligamos para um responsável, tentamos. Agora aquelas crianças estão ao abandono. Precisamos urgente aqui fazer uma creche. A gente precisa. Agora, cadê as pessoas que têm um recurso que pode nos ajudar? Eu não preciso do dinheiro de ninguém. Eu vivo, tenho com que viver. Como presidente aqui, momentâneo da casa, os meus recursos dá para eu viver. Não preciso. Mas a instituição precisa, porque o que eu tenho não dá para manter. Então, cadê aqueles que podem nos ajudar? Vamos fazer uma creche? Vamos abrigar essas crianças? Vamos fazer uma escola, que é o projeto? Vamos fazer um posto médico, seja lá o que for, para a gente atender? Precisamos dos recursos, precisamos das pessoas se movimentarem para isso. Precisamos. Para quê? Para que amanhã eles não acusem a sociedade de abandono. Essa é a obrigação da sociedade. Como a sociedade não faz, a gente não pode culpar o governo, porque é fácil. Eu pago o meu imposto de renda. Eu poderia, eu desconto o imposto de renda. Sempre paguei. Então eu já pago o meu imposto de renda, eu já pago o meu imposto nos produtos que eu consumo. Isso é problema do governo. Não é problema do governo, é de todos nós. Até porque a gente elege mau caráter para gerir esses recursos. Então é o nosso dever socorrer esse irmão. É o nosso dever. A Casa Espírita faz isso. A Casa Espírita faz isso. Precisamos desses recursos. Precisamos do espaço. Isso aqui é alugado. Eu estava falando para ela hoje, precisa de recurso. A espiritualidade está dizendo, tem que fazer uma creche, tem um monte de criança. Tudo bem. Mas eles não têm Casa da Moeda lá. Eles não têm. A Casa da Moeda é aqui. A gente tem que se mexer para fazer. Tem tudo nos livros aqui. A Dona Ivone está dizendo isso aqui, a experiência dela. Eu estou traduzindo o que ela colocou. Quem está nos ouvindo, que pode nos ajudar, por favor, não é para mim. Não é para mim. O que eu mais desejo é estar com a minha esposa, que não se encontra mais aqui. Do mundo aqui, da matéria, não preciso nada, me apetece mais. Que eu tenho, que eu possuo, já é o suficiente. Mas
a gente precisa construir. O que a gente pode fazer está aqui, estamos fazendo devagar. Mas precisa de mais. Para que vai enterrar dinheiro? Vai encher o cofrinho para quê, Luar? Aí morre amanhã, vai ficar tomando conta do porquinho. Quebra aquele cofrinho, ajuda a gente. Amanhã vai ficar lá tomando conta, vai servir para quê? Vai ficar igual o dinheiro do meu avô lá no colchão. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estás vendo aqui. Ela perguntou, por que não impede? Pô, mas foi a sociedade que criou o monstrinho, lembra do monstrinho? Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se a humilhação da ignorância, prendendo-se na escola do dever e da honestidade. Tem que dar estímulo ao jovem. Eu vi o Jorginho aqui, quanto tempo ele deu aula para pré-vestibular, para cursinho pré-militar lá na Malé. E quantos passaram? Ele já está velhinho. Então a gente tem que fazer isso, estimular o jovem. Não deixar ele se humilhar, pedir esmola. A gente passa de carro na Avenida das Américas aqui. Meu Deus, em cada sinal tem 10 crianças, 15. E se bobear, eles levam para coisa mesmo. Levam. Então você pega aqui, do Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca, você vai encontrar, sem medo de errar, uns 1000 jovens pedindo dinheiro. Ou jogando limão para o alto, bolinha, ou vendendo bananada, balinha de boca a R$1, a R$2. É ou não é? O que é aquilo ali? A pessoa está se desvalorizando, ela está se humilhando, denegrindo-se, esmolando. E todos eles magrelos, subnutridos, são olhados com indiferença e muitas vezes com medo, por medo. Muitos não abrem nem o vidro do carro, estaca até o carro em cima, né? É ou não é? Alguns jogam até. Mas por um cachorro abandonado, para o trânsito todinho por causa do cachorro. A nossa sociedade mata um cachorro e mata um jovem desse. Comete o mesmo crime. Se matar o cachorro, vai testemunha, você fica preso. Se matar esse jovem, nem na delegacia vai responder e vai ficar por isso mesmo. Não é isso? A gente tem que começar a ver o que a Dona Ivone está dizendo para a gente, o porquê dessa dor, dessa obsessão, dessa perseguição toda. Ela está dizendo. E a gente tem que abrir a cabeça, abrir os olhos, despertar. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou a escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de coração que os tratou. Exatamente o que ele está dizendo. E a gente vive num momento tão difícil politicamente, com essa corja que está no poder do país, que as escolas estão, em vez de ensinar matemática, português, estão ensinando sexo para criança com 3, 4 anos de idade. Ensinando que mulher com mulher é uma coisa natural, que você tem que experimentar, que você tem que experimentar maconha. A gente vive. É o que a gente está vivendo. São as trevas. São as trevas. Então as próprias instituições estão corrompidas. E a gente tem que gritar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode ser conivente com isso. A gente tem que esclarecer, tem que falar, tem que orientar. Continua aqui a Dona Ivone. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores,
E as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados, como estes foram. Não puderam educar-se, porque o lar é que modela os caracteres, e eles desde a infância viveram perambulando pelas ruas. Olha aí, minha gente, nós aprendemos lá em sociologia, no nosso tempo tinha isso, estudando, a família é a célula máter da sociedade. Estão destruindo a família, estão destruindo a família, se metendo na família, querendo obrigar a você a vacinar o seu filho com algo, não posso falar isso, e por aí vai, destruindo o lar. A gente vive um momento difícil, então é obrigação da instituição orientar, é obrigação nossa ajudar, orientar, dar a mão, obrigação nossa, temos que estar juntos nisso aí. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos e inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime, do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles, e eles vivem nos ambientes que lhes convém. Está dizendo aqui o seguinte: somos todos farinha do mesmo saco. Então estão aí. Mas eu quero ainda me livrar deles. Aí eu boto o nome na caixinha ali. Está morto? Vai de reto, Satanás. Ainda chama de Satanás. Sai, demônio, né? Quando vai na igreja pedir, sai, demônio, chamado de demônio. Mas os mais perspicazes não saem, não. Morre de rir. Não tem padre, não tem pastor, não tem médium, se não tiver moralidade, se não tiver retidão. Morre de rir. Morre de rir. Vai me tirar daqui por quê? Quem é você? Quem é você para fazer isso? Vai ter que parar. Não acabou. Senão vocês não aguentam. Que pena que não vai dar para a gente acabar. Senão a gente vai pegar mais 1h30 dentro aí. A gente vai acabar na próxima semana. Não vai dar para acabar, não. Porque aqui, do jeito que eu estou empolgado hoje, vai 3 horas de estudo aqui. Empolgado que eu estou dizendo, inspirado, né? Deu uma descansada e encontra elemento na cabeça nossa. A gente vai terminar com essa pergunta. Então, semana que vem, vocês me ajudem a relembrar onde nós paramos, para eu não ter que ler tudo de novo. E falar a mesma coisa de modo diferente. Senão a gente vai ficar até o final do ano nessa lição. Ela é muito rica, hein? Ela é muito rica. E vocês vão ver o que vai acontecer com a Dona Ivone. Vocês vão ver. Não vai acontecer nada de mal com ela, não. Mas se ela tivesse vigilante, aconteceria. Porque o Espírito fala para ela, se eu posso adiantar, você está aqui, o que você está fazendo aqui? Você vai quebrar o braço, eu vou quebrar teu braço. Ele fala para ela. E ela acorda com o braço doendo e doendo muito. Sei que vocês vão esquecer para a semana que vem, então eu posso falar isso. E ela vai perguntar, eu poderia ter quebrado? Sim, quebraria. Se você não estivesse com a gente em trabalho, ia quebrar o braço, ia cair, ia ter um acidente. O Espírito sugestionou. Isso é um tipo de obsessão. Tem lá, obsessão só tem a obsessão simples, obsessão, como é que são as obsessões que estão no livro dos médicos, tem as outras lá, que não prestam atenção. Subjugação, fascinação, tem essa sugestão durante o sono, tem outras também. A gente vai ver aqui. Então vamos parar aqui nessa pergunta que ela faz. É, pois, irremediável esse mal social? O que é uma coisa irremediável? Ítalo. O que é algo irremediável?
Itamar. Itamar, o que é uma coisa irremediável, que não tem jeito. Isso é irremediável? Isso tem jeito? Isso não tem jeito? Vai ser sempre assim? Aguardem os próximos capítulos, não da novela, mas do estudo, para a gente responder isso. Então vamos parar aqui, tá? Live, que dia? 27, né? 27/1, a gente continua essa beleza de estudo. Por mim, nós voltávamos tudo de novo, que eu tenho certeza que vocês esqueceram tudo isso aqui, ó. O Beletrista, essas histórias todas que aqui estão, histórias belíssimas. Hã? Paramos nessa pergunta aqui, na página, isso, página 203. Pois, vírgula, pois, vírgula, irremediável esse mal social? Página 203. Com certeza a gente termina a semana que vem. E eu já tinha até trazido aqui o outro, ó, Recordações, que é muito bom. Esse aqui também é muito bom. E as histórias aqui são curtinhas, são mais curtas. Vocês vão gostar, tanto quanto desse. É o próximo, Recordações da Mediunidade. Tá? A gente já pediu mais livro ali para vocês comprarem, porque essas obras vocês têm que ter em casa para ler, para refletir nelas, ler de novo. Como eu aprendi aqui, estudando aqui, porque na verdade esse livro que a gente estudou aqui, a gente já viu 3 vezes aqui o livro todo. Nós começamos a estudar ali, recomeçamos ali, aí viemos para a live, e depois retornamos de novo, estamos terminando agora. Ele é muito rico. É muito rico. E são essas experiências que a gente vai estudar aqui no COMP, quando acabar o livro dos médiuns. Pegar os exemplos de mediunidade. Então eu tenho que pegar No Invisível, de Leon Denis, pegar esses 2 livros da Dona Ivone e passar para os trabalhadores aqui da casa. Então nós vamos ver eles de novo aqui, no COMP. Por isso que a gente tem que estar estudando aqui mediunidade. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Vamos fazer a nossa prece? São os dominóis. Os dominóis é aquele que ele foi, né? Ali a culpa, né? O remorso daqueles espíritos. Muito bom. Vamos lá. Apaga a luz, por favor. Faz a prece, Adilane. Te agradecemos, Deus, por esta casa de amor, por esses estudos. Agradecemos os espíritos, Sou Altivo, a Dona Lurdinha, a Dona Cidinha. Agradecemos a Dona Ivone. Agradecemos o Dr. Bezerra. Agradecemos por esses estudos a todos os setores dessa casa. Agradecemos os trabalhos. Agradecemos e pedimos a ajuda a esses irmãos que estão prontos a nos ajudar, a nos socorrer. Pedimos não só por nós, mas pelos desencarnados, que possam guardar todas as palavras que foi passada nessa leitura pelo nosso irmão.
Pedimos ajuda pelos ouvintes que pedem preces, pelos seus familiares, que rogam socorro. Peço a espiritualidade, ao seu altivo, à sua equipe, que o socorre. Assim como nos socorre. Peço ajuda por todos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do altivo, com a coluna de espíritos que nos sustenta. Em nome da Dona Ivone, a quem muito agradecemos. Em nome do amor, a que precisamos desenvolver em nossos corações. Em nome do nosso amor, que sempre crescerá. Mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus, de Deus nosso Pai, é que encerramos os estudos, as reflexões da tarde de hoje em torno do livro Devassando o Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Que assim seja.